Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí ao meu canal. Eu espero que vocês estejam gostando, gente, porque eu estou muito feliz de estar podendo aqui, né, compartilhar com vocês a minha rotina, meu dia a dia, né, mas o assunto de hoje é um pouco diferente, mas não deixa de ser problemas de dona de casa, do nosso dia a dia, né, que acontece nas nossas vidas. E o assunto de hoje é sobre depressão, gente. É porque alguns anos atrás, né, eu estava trabalhando muito, né, e diante das dificuldades da vida, por ser uma pessoa muito simples, sem condições financeiras, né, que eu não podia dar o melhor para os meus filhos, e na época eu tinha 3 filhos pequenos, né, aí eu trabalhava de empregada doméstica, então eu trabalhava muito, e teve uma certa época que eu tive que deixar eles um pouco sozinha. Minha menina tinha uns 12 anos mais ou menos, e eu deixava ela cuidando das crianças mais pequenas, e ia trabalhar, eu e meu marido, porque a gente não tinha condições de poder pagar uma pessoa para estar olhando eles, né? Porque era em 2008, 2007 mais ou menos, o salário era mínimo, né, gente? Meu marido na época ganhava salário mínimo, então na época era muito pouco, né, para poder sustentar a casa só uma pessoa trabalhando. Aí eu tive que sair para trabalhar para poder cuidar das crianças, né? E nesse meio tempo aí, eu acho que de tanta preocupação, né, e trabalhar muito, sair cedo e chegar só de tardinha, quase à noite, e ficar triste também por deixar as crianças sozinhas, né, e não ter outra opção na vida, né, porque nem eu nem ele tinha estudo suficiente para poder procurar um trabalho melhor, né, então tinha que pegar o serviço que dava para a gente poder trabalhar, né, aquele que vinha, né? Então foi muito difícil, uma época muito difícil das nossas vidas. E nesse meio tempo, gente, eu comecei a adoecer, ficar muito triste, ficar assim, ia trabalhar, mas sem vontade, entendeu? Querendo voltar para casa porque eu deixava ele sozinho. E com isso eu fui adquirindo uma depressão e eu não sabia que eu estava, né, com problema de depressão, não tinha conhecimento em relação a isso, porque eu não tinha informação nenhuma, então foi muito complicado. E com o tempo, pessoal, eu fui ficando triste, ficando abatida, emagrecendo muito, e eu não sabia o porquê, assim, o motivo assim que eu estava emagrecendo muito. E com isso eu fui adoecendo mesmo e não estava sabendo o motivo daquelas, né, daqueles problemas que eu estava tendo. E eu comecei a ver o mundo todo amarelo, né? Assim, eu andava assim durante o dia, a minha visão não era a mesma mais das coisas e sofria muito, começava a sentir dores e ficava preocupada com aquelas dores que eu estava sentindo no corpo, sabe? Coisa simples, gente, uma dor na mão, uma dor no braço, e eu ficava preocupada, sabe? Sem saber o que estava acontecendo comigo, e cada vez mais eu só fui emagrecendo, ficando mais abatida, mas até então eu não sabia o que era. Aí eu saí de férias e fui viajar com meu marido para a casa da minha mãe e fiquei uns dias lá, né? E nesse momento eu vou falar para vocês que eu estava feliz, porque eu estava passeando, né? Tava assim, descansando, né, do trabalho, e eu passei mal na rua, sabe? Assim, do nada, sabe? Eu fui na casa do meu irmão, aí com a minha mãe, né? E eu tava voltando da casa dele, e eu passei mal na rua, e minha mãe pegou, fez um chazinho lá pra mim, né, que da época lá ela gostava muito de fazer essas coisas pra gente, uns tipos de chás lá, né, aí ela fez pra mim e falou, toma minha filha pra você ficar mais calma, e eu não sabia quais eram aqueles sintomas que eu estava sentindo, né. E depois eu vim embora para minha casa e aquele sintoma não tinha passado, gente. Meu coração acelerava muito, sabe? E para, assim, amenizar os batimentos cardíacos, eu tinha que deitar na cama para poder passar aquela sensação assim, que meu coração ia sair para fora, sabe? Era muito ruim, uma sensação horrorosa. Não esqueço até hoje, sabe? E nós viemos embora para casa de novo, né? Voltando para minha cidade. E os sintomas continuaram, não pararam mais.
E aí, minha filha indo na casa de uma amiga dela, né, que ela gostava muito de ir lá na casa da amiga dela, porque tinha a filha dela lá para poder brincar, e essa amiga dela me falou pra minha filha, né, Alessandra, por que que você não fala para sua mãe para caçar um psicólogo, né, para ela fazer um tratamento, que esses sintomas todos aí estão sendo assim, pelo que eu tô vendo, de depressão, então era bom ela procurar um médico. Gente, eu não tinha conhecimento de nada, sabe? Assim, não sabia nada em relação a essas coisas de depressão, né? Porque quase eu não ia no médico, porque a vida da gente era só trabalhar e preocupar com a família, com os filhos, né? E aí, por muito tempo de sofrimento, eu fiquei uns meses, sabe, ainda passando por isso, porque eu não sabia até então, essa amiga da minha filha falar essas coisas, né, que ela, né, tinha informação que eu não tinha, né, e aí eu fui e procurei um médico, sabe, um clínico mesmo geral, e ele me encaminhou para um psicólogo. E chegando lá, a psicóloga viu o estado que eu estava, né, que já estava muito crítico mesmo, e ela me encaminhou já diretamente para o psiquiatra, né? E aí que eu comecei meu tratamento. E fiquei uns 8 anos direto fazendo tratamento, sabe? E aí mesmo assim eu não parava de trabalhar, não. Eu ia trabalhar, a gente pegava com Deus, Deus me dava força e eu continuava trabalhando, às vezes passava mal no serviço, né? Assim, sentava lá no cantinho, esperava passar aquela sensação ruim. Eu até preferia estar trabalhando, gente, para não ficar com a cabeça vazia em casa pensando em coisas ruins, né? Que passa tanta coisa pela cabeça da gente que vocês não têm noção, sabe? Porque só quem já passou por isso aí vai entender o que eu tô falando, né? Então é muito horrível os momentos que a gente passa assim, ninguém pode ajudar a gente, só Deus, gente. A gente conversa muito com Deus, né? Eu sou católica, né? Aí eu pegava muito com Nossa Senhora da Aparecida, pegava com Deus e pedia muito para eles, né? Assim, para Deus, Nossa Senhora da Aparecida, que não me deixasse assim abater, enfraquecer, porque eu precisaria de cuidar dos meus filhos, porque eles estavam muito pequenos, né? E precisava de mim. E eu tinha a sensação, às vezes, que não ia estar aqui mais, entendeu? Eu tinha, às vezes, a sensação que eu ia morrer a qualquer momento por causa, né, dos batimentos cardíacos, né, que eram muito acelerados, a sensação, assim, de dor no corpo, que era muito ruim. Procurei um médico e o psiquiatra me falou o problema que eu tinha, que era síndrome do pânico, né, e que era me fazer os tratamentos. Aí, em o decorrer do tratamento, sabe, gente? Passando para outros médicos, porque é muito tempo, né? 8 anos tratando, né? E eu tratava no posto de saúde, no SUS, né? Pelo SUS. Então, não tinha condições de ficar pagando médico particular. Comecei a tratar com a médica. E aí, ela me passou um remédio e eu comecei a engordar, sabe? Assim, com o remédio, sabe? Quando eu comecei a tomar esse remédio, eu engordei muito, sabe? Eu não lembro o nome do remédio, que foi muitos anos atrás, né? Eu comecei a ter muito problema de ansiedade, de querer comer muito, né? Assim, tudo que eu via pela frente eu tava querendo comer. E eu achava aquilo normal, que era problema meu mesmo, sabe? Do jeito que eu comia, né? Talvez estava comendo errado, né? Algumas coisas erradas, porque a gente também não tinha dinheiro para ficar comprando coisas muito assim saudáveis, tipo frutas, essas coisas assim. E eu lembro, sabe, gente, que não tinha condições. Era o arrozinho, feijão mesmo, de vez em quando uma verdura e olha lá, entendeu? Mas aí eu não comia muito também, porque eu não tinha tempo, porque a minha vida mais era trabalhar, né? Não tinha tempo de ficar comendo muito. E eu tava, acho, e era até para ser o contrário, né, gente? Porque a alimentação da gente era muito assim, simplesinha, com muita falta de nutrientes. Então era para eu estar emagrecendo, não engordando, né? E eu naquela época eu engordei muito. De uns 59 quilos eu passei por uns 80 quilos mais ou menos, sabe? E eu tava ficando triste com aquela situação, com o meu corpo, com uma coisa que não era minha, entendeu? Não tô falando aqui que ser gordo é problema, claro que não, gente. Tem muito gordo e lindo, maravilhoso, eu acho, entendeu? Muito bonito. Mas eu tô falando de mim, eu não achava em mim bonito, né? Porque eu não era aquele corpo meu, né? Então, eu fui conversando com a médica e
perguntei pra ela, ô doutora, o que tá acontecendo, entendeu? Porque eu não fico comendo o tempo todo, né? Assim, às vezes dá esse problema de ansiedade, mas eu trabalho muito, nem tem tempo pra ficar engordando e eu tô muito gorda, entendeu? É 80 quilos, gente, é muita coisa. Eu não tinha dinheiro pra ficar comprando também doce, né? Essas coisas. Eu comi o básico mesmo, a alimentação do dia a dia. Aí eu fui falar com ela se não era um remédio, né, que estava causando ansiedade, né, que estava me engordando. Ela falou que não, que remédio não faz esse tipo de coisa, né, que não engorda as pessoas. Mas infelizmente, no meu caso, gente, foi o contrário. O remédio que eu estava tomando, né, eu me sentia que ele não estava me fazendo bem, né, nessa parte, né, porque em relação ao tratamento da depressão, tava assim, sabe, gente? Já tava bem melhor, graças a Deus. Já tava melhorando. Aí eu pedi ela para poder trocando o remédio para mim. Se fosse o remédio, ia, né, meu peso ia voltar ao normal. E depois de várias consultas, eu fui conversando com ela, ela foi e trocou o meu remédio, sabe, gente? E graças a Deus eu consegui emagrecer. E emagreci e voltei lá para os meus. Agora, hoje em dia, eu tô com 63 quilos, né? Foi na época que eu voltei por esse peso. Acho que eu voltei até menos, sabe? Hoje eu estou com 63, mas quando assim eu parei de tomar um remédio, eu acho que eu voltei por uns 60, 61 quilos, mais ou menos, 59, uma coisa assim, não vou lembrar direitinho. Só sei que eu murchei, sabe, gente? Então foi assim, foi como tirar com a mão. E não demorou muitos meses, não. Eu não acho que não lembro mais ou menos, porque já tem muito tempo, foi uns 3 meses no máximo para voltar ao meu peso normal, sabe? Mas eu tô aqui falando para vocês para não deixar de procurar um médico, que é muito importante, né? Quem tiver esse tipo de problema, que é só um médico, assim, né? Primeiramente Deus, né? Deus dando força pra gente e depois procurar um tratamento, né? Para que a gente possa, né? Tá melhorando. E hoje eu estou aqui para falar para você, gente, que é, eu estou curada, graças a Deus. Eu consegui, entendeu? E eu tenho certeza, se alguém estiver passando por esse problema aí, eu também tenho certeza que se você ter força de vontade, né? E querer realizar seus sonhos, né? Igual eu no meu passado, eu quis ver meus filhos crescidos. E graças a Deus, hoje em dia, meus filhos estão todos grandes, casados. Eu tenho netos, né? Já tenho 3 netinhos para vocês verem que Deus realiza coisas na vida da gente, mesmo no momento de sofrimento que você tá ali abatido, caído. Deus fala que você vai vencer e você vai vir. Aí hoje eu tenho aqui para falar para vocês, né? Que meus filhos estão crescidos, tenho netos, tenho uma situação financeira assim, né? Para falar que eu posso me esbanjar, nem nada, mas eu posso falar com vocês que hoje em dia eu estou mais tranquila em relação a isso, né? E eu estou feliz, né? E eu creio, se por algum motivo você também esteja passando por uma situação assim, com Deus no coração e com força de vontade, você também vai vencer, entendeu, gente? Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se assim, se todo mundo vai querer, né? Esse tipo de ajuda, né? Que eu não sei explicar direito, gente. Vocês perdoem aí as minhas falhas, né? Porque eu sou muito complicada para explicar as coisas, mas eu queria deixar isso para vocês, entendeu? O que eu passei e onde que eu tô agora, né? Aí eu tenho que só agradecer a Deus mesmo, né? E também os médicos, né, gente? Que sem tratamento a gente não consegue vencer sozinho, não. A gente tem um Deus, né, que cuida da nossa cabeça, do nosso corpo, da nossa alma e também nos dá a força de vontade para poder seguir em frente e procurar um tratamento. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Não deixa se abater, não. Procura um médico e vai em frente e luta pelos seus sonhos, pela sua vida, que você chega lá, gente. E eu tô aqui para ser a prova viva disso, que por mais assim dificuldade que você tem na vida, você consegue chegar onde você quer, entendeu? É só você querer, tá bom? Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.